inclusão é enxergar potencial onde os outros veem limite. Prazer, eu sou a Rafaela Franco e te convido a participar do nosso IntegraCast. Estou aqui hoje com a minha xará, Rafaela Leal. Rafa, que é pediatra, e vai falar agora um pouquinho da trajetória dela, trajetória pessoal e profissional. Um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço. Uma honra. Muito bom estar aqui de novo. É um espaço que eu conheci há pouco tempo e que, nossa, como tem modificado vidas. Ai, Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou Rafaela Leal, sou pediatra, neonatologista, pós-graduada em psiquiatria e psiquiatria infanto-juvenil, capacitada em transtornos de neurodesenvolvimento. Na nossa última conversa, a gente conversou bastante sobre questões de neurodesenvolvimento, e quando alguém fala assim, opa, vamos lá falar para uma escola ou para alguém de questões de neurodesenvolvimento, eu acho sempre muito, muito importante, porque é uma coisa que eu brinco até na escola da minha filha, brinco em todas as escolas quando eu tenho a possibilidade de ter acesso, que hoje a gente está falando de... Quando a gente fala do típico, a gente está falando de 95% da população. Sim. E 5%, quem conhece bem esses 5%, são seus terapeutas, são seus médicos e é a sua família. Sua família, sim. Então, essa engrenagem ela é extremamente necessária e trazer informação é sempre muito necessário. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Assim, a Rafa ela já participou de uma roda de conversa aqui no nosso espaço. A ideia, né, do podcast é justamente essa, gerar conhecimento, né, a gente compartilhar ideias para a gente ampliar esse olhar, né, promover a inclusão, mudar rotas, fazer novos sentidos, contribuir para um aperfeiçoamento da prática de profissionais, porque é um podcast também voltado a educadores, e orientar famílias que talvez, né, não tenham tanto acesso a tantas informações, né? Nós vivemos num país continental, né? Então, quando a Rafa aceitou meu convite para a roda de conversa, foi voltado para a família e para os meus terapeutas. A gente entende que a gente, né, que trabalha com pessoas, a gente tem que sempre estar buscando o melhor para oferecer. Então, a sua vinda aqui, né, você explicar aqui para a gente de forma técnica mais simples sobre a neurodivergência, eu acredito que vai ser aí, para algumas pessoas, um divisor de águas. E aí eu queria começar justamente falando sobre esse universo da neurodivergência, né? Se você quiser abordar alguns transtornos, explicar um pouco mais. Só para rapidamente contextualizar, eu entrei no mundo digital quando eu estava grávida da minha filha, porque o meu marido me desafiou. Você sabe que pessoas neurodivergentes, aí no meu perfil da superdotação, tem questões ali com o desafio, né? A blogueira, ela se expõe, você não. Os médicos não se expõem. E aí foi quando eu entrei nesse mundo para começar a colocar ali. Eu estava, sei lá, eu brinco que eu estava capinando, porque há 11 anos atrás não existia nem Instagram, né? Era tudo Facebook. Mas com o tempo, e principalmente a gente tem que dar a César do que é de César, alguns famosos trouxeram à tona questões de seus filhos neurodivergentes. Nesse momento vou citar o Marcos Mion, mas temos vários outros. E isso trouxe um pertencimento muito grande, porque eram crianças que eram invisibilizadas, elas não eram vistas, elas eram colocadas naquela mesinha de domingo ali lá no cantinho. E quando eu vejo que o ator famoso ele pode ter um filho autista, quando eu vejo que o ator famoso pode ter uma questão, eu falo assim, opa, pode ser que eu também tenha. Pode ser que meu filho também tenha. E aí a sensação de pertencimento ela veio de uma forma muito grande. Um momento que a gente tem que ter muito cuidado são os aumentos de diagnósticos por conta do pertencimento ou por conta de vídeos de rede social. Eu falo que a gente não pode ter diagnóstico baseado em checks de vídeos isso é muito importante. Rede social. Não é assim. A gente precisa procurar uma ajuda,
um neuropsicólogo, um médico especialista. Mas esse pertencimento, essa rede, ela é fundamental, ela é fundamental. E eu lembro que no momento do convite, uma das coisas que eu perguntei foi se era para a gente falar ou se a gente ia também acolher as mães, Uhum. é porque eu sinto muito essa falta de acolhimento. Às vezes, parece que a maternidade... Você é mãe? Ainda não, Ainda mas não. estou esperando a minha bênção chegar. Já, já ela chega, mas você convive com muitas mães. Muitas. E você vê que às vezes a maternidade ela permeia quase que a crueldade de o meu filho na cidade já fazia não sei o que, não sei o que lá, e Uhum. o seu não faz, É né? uma comparação É uma que dói, comparação né? que dói, É. uma comparação que ela é, às vezes, até desleal. Sim. Eu lembro que quando minha filha era pequena, minha mãe falava assim, não, porque na cidade, um dia eu cortei e falei assim, mãe, você vai falar que eu falava mandarim? Não quero saber, não quero saber. Então, você ter alguém que saiba ali quais são os marcos esperados Sim. para te dar os sinais de alerta, para que você busque ajuda precoce. Isso aí. Eu não quero mandar o paciente para você ou para qualquer clínica no momento do diagnóstico ou no momento já final. Eu quero mandar ele antes para a intervenção precoce, Sim. porque é a intervenção precoce que a gente sabe Uhum. que vai salvar vidas e mudar o prognóstico, É né? isso, né? Essa janela, a gente falou até isso, bem interessante no outro podcast, essa janela da neuroplasticidade, né? Essas janelas da aprendizagem, da oportunidade dessa criança que tem a intervenção precoce, aí a gente realmente não está falando do diagnóstico, está falando de percebi alguns atrasos no marco do desenvolvimento, vou buscar ajuda, porque a intervenção precoce ela vai realmente contribuir para essa evolução, né? Então, a gente tem falado muito disso. Você tocou num ponto muito importante, acolhimento, né? Acolhimento. O próprio espaço aqui foi pensado num espaço para ser aquele espaço que você entra e fala, nossa, é uma casa. Aquela casa, eu falo e repito, que parece que acolhe, que abraça, né? Porque, assim, quando a gente trabalha, no caso, dentro da terapia, ali na sessão, a gente não está só com a criança. É uma família por trás, são expectativas, tem um cenário que foi idealizado para aquele filho. Entender quem está negando. Sim. Se há negação, se não há negação, se todos aceitam, se nem todos aceitam, como que a gente vai trabalhar com cada membro, né? Isso aí. E cada família é única, né? Cada família Tem é ali o única. seu construto social, tem a sua cultura, né? A gente trabalha com diversos públicos. E aí, realmente, essa parte da negação, até onde a gente pode acolher e até onde a gente pode dizer, olha, esse é o cenário que a gente tem, vamos caminhar, mas você não está sozinha. Exatamente. Né? Eu acho que, enquanto profissional, quando a gente coloca isso para a família, né? Dói, não é fácil, Muito. mas você não está sozinha. Você tem profissionais aqui que vão te ajudar nessa caminhada. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que esse é o nosso propósito, né? É a grande diferença, eu acho que é o que faz a gente ser diferente dos outros. Em relação o que a pessoa espera, eu brinco falando que existem réguas, né? Eu botei, quando minha filha nasceu, eu dei o nome de régua. Uhum. Então, a régua é o que a régua social espera, de média, de nota, de comportamento, o que a régua da família espera de comportamento, mas tem a régua do próprio indivíduo. E muitas vezes, quando eles vão crescendo, é muito interessante ouvi-los dizer assim, por que você fez isso? Eu fiz porque o meu pai ia ser feliz se eu fizesse. Aí o pai olha para minha cara como quem diz, nunca falei isso. E ele nunca falou de fato, mas a pessoa colocou na cabeça dela de que que ela precisa, né? A gente precisa, a gente tem na nossa cabeça que a gente precisa de certos marcos para alcançar o que a gente considera ali como sucesso ou não. E isso vale desde a infância, principalmente quando a gente passa da primeira para a segunda infância, né, de 6 para 7 anos, isso vale muito. Então, esse acolhimento, acolher a família, entender a expectativa da família
e dar aquele... porque esse é um momento muito difícil para mim, Sim, tá? imagino. Quando eu faço um diagnóstico muito precoce, a criança ali com 1 ano, em que eu coloco 40 horas de terapia, quando ela está chegando ali no sexto, sétimo ano de vida, eu tenho que falar, vamos baixar a bola, porque a escola vai aumentar a demanda. Uhum, A família fica, mas eu vou diminuir terapia? Infelizmente, naquele momento é necessário. Por uhum, isso também que o diagnóstico precoce ele é muito sim, necessário, porque eu consigo uma intervenção antes. Como que eu vou colocar uma criança de qualquer sexo que seja no Fundamental 2 ou no ensino médio para fazer 40 horas de terapia por não tem semana? como, ele Ele não vai dar não vai conta, dar conta, né? ele vai fadigar. Vai. Então eu preciso de quanto antes Uhum, dar o máximo. E isso às aí. vezes eu falo assim, eu tô cansada. Eu falo, cara, só mais um pouco, vamos lá, Uhum, vamos chegar no Fundamental 1, vamos chegar lá, porque lá a gente vai diminuir. E eu sei que é difícil ficar trazendo uhum, criança toda semana para sim, terapia. sim, sim. Eu sei que não é fácil. Eu sou mãe de uma criança divergente e eu sei que não é fácil e eu sei que os julgamentos também não são fáceis. De todos os aspectos, né? Porque se você tem um TEA nível 1, mas é só um nível 1. É, Até o BPC-LOAS agora está sendo negado, é, né? É é, só um TEA nível 1. não tem tantas Não tem tantas complicações. complicações. O DSM-6 está entrando aí na seara de colocar a superdotação não como um diagnóstico, Uhum, porém todas as suas comorbidades como diagnósticos. uhum, Mas eu me pergunto, se a deficiência intelectual do TEA ela é um diagnóstico, por que uma coisa vale para um e não sim, vale para sim, outro, né? sim. Então, a gente sabe, só quem tem um filho divergente em casa sabe. Eu tenho uma fala que é muito interessante, que é de um pai, em que ele fala que ele é um pai atípico, de uma criança atípica, que ele fala que é muito fácil ser o cara que trabalha o dia todo, que 6 horas da tarde vai para o bar da esquina, faz o happy hour bebendo cerveja, mas que se você não beber cerveja, só beber água, ou se você não beber, ou beber outra bebida, vem aqueles questionamentos, porque é uma questão da nossa sociedade, né? Sim, Mas por que que você não bebe? Mas por que que você... É muito difícil ser diferente. é, E isso vai levando as nossas crianças à ansiedade. sim. É como se o tempo todo a gente tivesse que viver em prol do outro, né? É. Até para algumas famílias, eu não sei, eu acredito que já tenha, claro, você na sua trajetória tenha lidado com isso. Para algumas famílias, a negação, às vezes, do diagnóstico é muito mais o receio do próximo, o receio de como os seus familiares vão aceitar, né, aquele diagnóstico, até o receio do meio social em que ele vive. Sim. Né? Então, às vezes, o não aceitar o diagnóstico é mais assim, poxa, eu vou estar explanando para todo mundo que meu filho é diferente. A única coisa que eu peço, uma das coisas que eu peço para as minhas famílias é é uma pessoa importante para você? A Rafa é muito importante para você? Você conta. Uhum, Se ela não é importante para você, fica quieto. Porque a gente não tem que ficar falando. Ninguém sai da sua vida chegando. Vamos lá, vamos falar de canetinha, monjaro, que está todo mundo uhum, tomando. Ninguém chega aqui e fala assim: Oi, Rafa, eu emagreci tomando monjaro. Não, eu emagreci. As pessoas não uhum, saem falando. Então a gente não precisa sair expondo a vida, principalmente a vida de um terceiro, que é um menor de uhum, idade. Então, essa é a primeira orientação. Segundo, porque ainda existe preconceito com a necessidade de medicar. sim. Você está dando medicação controlada para o seu filho, mas só aquela família sabe que ela viveu antes dela medicar aquela criança, Uhum, né? E sim, existe, além do que da esperança do próximo, eu acho que ainda existe muito o estigma da psiquiatria, o estigma antigo. sim, sim. Eu tenho famílias que falam, crianças que são triplo E, né, três Uhum, personalidades, que falam assim:
eu só aceito a superdotação, o restante é tudo invenção de vocês. Meu Deus. Falei, mas superdotação não é uma coisa boa, moço. Não é Uhum. uma coisa legal. Mas ainda tem aquele mito, né, Mas do ainda tem aquele gênio. mito de que é uma estrelinha, né? De que, ai, que legal, meu filho. E não é exatamente assim. Então a gente junta todos esses mitos, né? A psiquiatria antiga, como era a saúde mental antiga, como que as pessoas lidavam antes, e uma coisa que eu falo muito é: a gente está melhorando, Uhum. mas somos a primeira geração preocupada em antever a saúde mental. Isso aí. Antes se preocupavam em sobreviver. Eu brinco falando que minha Uhum. bisavó tive 20 gestações, só 10 vingaram. Depois a gente se preocupou em alfabetizar, em Sim. dar curso superior, e agora é na saúde mental. Sim, sim. O próprio, como você falou, o próprio preconceito. Antigamente só procurava psiquiatra como se fosse assim, só procura psiquiatra quem é maluco, né? Ainda tinha esse estigma. Terapia, aí fulano tá fazendo terapia, não tá bem. Gente, e hoje eu digo assim, quem não está fazendo terapia, faça. Faça. Porque assim, a sociedade, o mundo que a gente vive, né, exige que a gente esteja o tempo todo performando, né, e principalmente as famílias atípicas, que o que eu falei no início, quando você recebe uma criança, um adolescente, ou seja, um ser em neurodesenvolvimento, você não está só com aquela criança, você está com aquela família, Sim. né, e aí vem aquela frase que já se tornou até bem batida, quem cuida de quem cuida, né? Principalmente mãe, você tocou nessa parte E da quem mãe, cuida né? de quem cuida? Pois é, então quem vai cuidar dessa mãe? Essa mãe tem que estar sendo cuidada, ela tem que estar fazendo uma terapia também, ela tem que ser escutada. Eu acredito que você já tem escutado isso em consultório, né? Mas eu queria que meu filho fosse normal, eu queria ser uma mãe igual né, a minha mãe foi, e aí você tem que trazer, né, para esse lugar de... Vem muita culpa junto. Vem muita culpa, né? Vem muita culpa junto, assim. Do antigo para cá, né? A gente não tem quem cuide de quem cuida. Uhum. A gente está vivendo uma geração única, e aí eu falo para a minha faixa etária e a sua, não estou Sim. falando para os que têm 20 anos. Não é normal, não é fisiológico uma pessoa ter que cuidar dos seus pais. Uhum. Assim como não é fisiológico, não fomos formados para pensarmos em: se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Sim. Isso não faz parte da nossa formação. Uhum. E isso tem que ser trabalhado. Sim. E o que a geração atual vive naturalmente é cuidar de seus pais e mães e ainda ter que dar conta de tudo. Uhum. E alguém ainda inventou que a mulher tem que dar conta de tudo. Eu falei que ninguém Sim. nunca me viu nesses vídeos. Porque eu não tenho que dar conta de Sim. tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. E a gente quer performar muito. E é importante entender seu tempo. E uma coisa, Rafa, que eu falo é que as questões de neurodesenvolvimento, elas são genéticas Sim. e multifatoriais. Sim, sim. Então, se meu filho tem alguma questão de neurodesenvolvimento, tem uma chance muito grande de que eu tenha alguma alteração. Qualquer alteração neuropsiquiátrica. Sim. Entender qual é a sua alteração, entender seu limite, entender eu consigo ir até o passo seguinte, eu não consigo, aqui eu preciso delegar, aqui eu não preciso, isso é fundamental, né? Muito bom. Você faz nessa orientação, você traz isso muito... Eu acabo tratando a família toda, porque se eu não tratar a família, eu não tenho sucesso com as crianças. Sim, isso é muito importante. Se a gente fala muito isso aqui, né? A cada um com sua responsabilidade. Uma parte vai ser aqui o terapeuta, né? Que ele foi especializado, ele foi formado para aquilo, mas a gente vai precisar e muito contar com a família, entendendo, né, as limitações, as barreiras, mas também enxergando potencialidade, né? O que a gente fala. E aí eu vou puxar o gancho para a parte da escola, porque também faz parte, né, da sua
do seu, né, o seu laboral, ter que lidar também com escolas. A gente discutiu muito isso no outro podcast, e assim, eu não tenho como não falar de escola, né? Não tem como, não. Está na minha base, na minha formação, e foi pensando justamente nos alunos que eu não consegui ajudar, nas famílias que eu não consegui dar suporte, que eu migrei mais para esse lado de fora. Como é que a gente faz essa ponte? Como é que a gente explica também para as famílias que a escola não vai dar conta de tudo, né? Então, eu acho que a gente não é fácil. Tem alguns pontos a serem entendidos. Se eu tenho qualquer criança, qualquer pessoa com alteração de neurodesenvolvimento ou alteração neuropsiquiátrica, eu preciso de uma engrenagem. Essa engrenagem, ela envolve família, ela envolve a equipe de saúde e ela envolve escola ou serviço laboral, se for um adulto, né? Aquela tríade. Não vai funcionar o relógio se a gente não tiver isso. Hoje está muito mais fácil em alguns serviços de saúde terapêuticos, e aí eu pausei porque, infelizmente, nem em todos eu consigo essa troca. Mas a gente precisa trocar. Eu preciso saber o que você está vendo da minha criança, você precisa me dizer o que você está vendo, e a gente vai trocar. A lei de proteção do paciente, ela diz que os pais eles têm que autorizar a troca. Ok, é um direito deles. Mas se eles não autorizarem, a gente tem que entender que essa engrenagem ela não vai funcionar de uma forma tão fidedigna. Antes de passar para o ponto 2 da escola, uma coisa que eu acho muito importante de pontuar, que eu sempre falo, e eu falo para todos os meus pacientes, se você tem um filho neurodivergente ou com qualquer questão, não troque terapia, não troque escola, não troque o móvel sem falar com a sua equipe. Porque isso pode impactar muito naquela criança. Muito importante isso. Isso é muito importante. E a escola, tudo andou, né? Todo mundo evoluiu, isso aqui evoluiu, tudo evoluiu, mas a escola está lá em 1900 e bolinhas. Eu acho que, às vezes, quando eu vou na escola da minha filha, eu falo assim, opa, estou me vendo na escola, né? Então a gente ainda consigo me enxergar ainda naquela mesma sala de aula. Naquela mesma sala de aula. No mesmo tipo de aula expositiva. Exatamente. Não vejo uma escola ideal para pacientes X, Y, Z. A minha filha tem um perfil em que, para ela, foi muito bom uma escola que, para mim, para o meu perfil, foi uma escola extremamente traumática. E está tudo bem. Cada um tem o seu perfil. Por isso que eu tenho quem? Para falar que pode funcionar ou não? O terapeuta. Isso aí. É para isso que eu tenho terapeuta, para essa troca. E a escola ela é fundamental. Hoje, pouquíssimas escolas trocam. É uma lenha, não sei com você, mas comigo pelo menos é uma lenha, assim, é sangue, suor e raça para que a gente consiga troca. Eu até consegui recente 3, que eu ainda brinquei falando que eu vou começar a ranquear e dar mérito, sabe? Sim, Instagram. sim. Falar assim, gente, conseguimos troca com a escola. Você está fazendo o papel dela, né? Porque... Exato. E a gente tem uma lei nova, né? Que é a lei de março, que ela diz que o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, junto com o PAE, que é um plano ali de atenção, né? Que você entende o indivíduo, ele pode ser unificado. Sim. Se a escola conseguir. Até porque é um construto coletivo, né? Você vai colaborar ali, cada um com sua visão. Eu tenho 20 anos de atuação, nunca recebi um PAE na vida. Eu não sei quem vai conseguir fazer PEI com PAE. É complicado. Você já recebeu um PAE? Não. Eu já recebi PEI. PEI, sim, né? Já elaborei, já ajudamos escolas a fazer. Infelizmente, tenho recebido muito PEI, muito PEI. Não vou falar essa, né? Muito PEI. Feito ali, jogado ali, não. Exatamente. Mas o PAE, ele não é feito. E sem o PAE, como é que você vai seguir? Você pode falar isso, explanar isso melhor para eles do que eu. Como que eu vou seguir com um aluno sem o PAE? Adianta ter um PEI sem um PAE? Não adianta. E o que eu percebo, e aí eu sempre toco nessa seara, quando eu oriento a família,
Eu nunca oriento que a família vá, claro, né, ela tem que estar sempre em parceria com a escola. Eu sempre digo assim, olha, vai de coração aberto, vai se mostrando que você quer trabalhar em parceria, exige, porque você tem que exigir, né? Você até citou isso na roda de conversa, sou uma mãe chata. Então a escola, antes de eu chegar, já está com tudo preparado. Já está com tudo né? pronto. E às vezes a gente vai ter que orientar essa família justamente assim, olha, você vai ter que cobrar, né? Mas cobra nessa postura de ser parceiro, porque assim, é o melhor para o seu filho. Né? Ele é cliente daquela escola, né? Mas ele vai ser seu filho a vida toda. A gente né? não quer embate com a escola. Sim, e eu não sim. quero um embate jurídico. Eu nunca deixaria minha filha numa escola em que Você eu estou num chegou a embate jurídico. Isso aí. Mas o que eu brinco, eu falo um pouquinho diferente de você. Quando vem o diagnóstico, né, eu falo assim: bem-vindo ao meu mundo, ao mundo das mães que tem uma criança divergente e que na verdade, a minha vida como mãe, e é o que eu oriento, espere o primeiro mês de aula, faça a primeira reunião lá com quem você vai fazer, pedagógico. O AE é obrigatório, porém nem todos têm. Sim. Faça a primeira reunião e vá seguindo. Eu já saio com a segunda reunião marcada. Já. Se eu não precisar da segunda, aí eu marco a terceira. Se eu precisar de uma antes, eu marco uma antes. E uma coisa que eu sempre friso para as meninas da escola da minha filha, e elas são muito acolhedoras. Eu não sei se elas são acolhedoras porque sou eu, porque elas são acolhedoras mesmo, assim. A minha são muito acolhedoras. Eu sempre falo assim, eu não estou pedindo tanto porque é a minha filha. Eu estou pedindo tanto porque a minha filha faz parte de 1% da população mundial. E a sua formação é para 95%. Eu não posso exigir que você saiba as características dela. Quem vai saber sou eu. É quem trabalha com ela. Então, a minha função é estar aqui. É estar aqui trazendo. Olha, ela funciona melhor do lado direito, do lado esquerdo, ela funciona melhor assim, ela funciona melhor assado. E ninguém conhece melhor seu filho do que quando a gente tem um olhar atento, que a gente não está passando por uma negligência, do que os seus pais. E isso é uma coisa que eu falo desde a emergência até a questão neuropsiquiátrica, escutem os pais. Pais atentos, eles conhecem melhor seus filhos do que qualquer um de nós vamos achar que a gente conhece ao longo de muitos anos. Sim, aí você trouxe um olhar importante. Quando a gente se depara com essa família, eu falo, tanto na escola quanto na terapia, uma mãe que realmente você olha e você conversa e diz, essa mãe conhece o filho. Porque a gente espera que a mãe, a família, eu falo mãe, né, a mãe, o pai, traga as informações, né, porque a gente está ali com aquela criança, às vezes, 1 hora no dia, 2 horas no dia, e você convive, né? Traga essas informações para que essas informações, né, façam parte ali do nosso plano terapêutico, do nosso objetivo. Mas, infelizmente, parece que nem toda a família entende a importância, né, a minha responsabilidade é meu filho, né, vai ser meu cliente, talvez 1 ano, vai estar naquela escola 1 ou 2, mas vai ser meu filho a vida toda, né? A gente tem um dado muito alarmante no Brasil, né? Uma das maiores questões de violência, a maior questão psiquiátrica hoje é a negligência. E ela é subnotificada. A maior parte dos adultos não sabem que eles não podem deixar o que é considerado criança. Qualquer um com 11 anos, 11 meses e 29 dias. Esse ser humano não pode ser deixado 10 minutos em casa sozinho. Abandono de incapaz, né? É abandono de incapaz. E isso vai em todas as esferas. E aí essa criança foi crescendo. Ela já não está mais com 11 anos, ela está com 13. E eu prescrevo uma medicação. Prescrevi uma medicação. Não, mas você que tem que tomar seu remédio. Ela não tem capacidade cognitiva. Medicações desse porte, eles não devem ser delegados
incapazes. Uhum. Você vai deixar para uma senhorinha demenciada Tomar o remédio uma dela. caixa de qualquer zapina Sim. da vida? Gente, Não. não tem como. E por que você vai deixar para aquele adolescente? Então, aquela questão de entender, só que isso junta, vou fazer a meia-culpa, né? Uhum. Junta com cansaço. Porque essa pessoa, ela andou 6, 7 anos atrás de uma clínica bacana, ela andou não sei quanto tempo atrás de um médico que entendesse, ela andou, ela tá cansada. Foi um desgaste tão grande, né? Que a gente tem que se colocar também no lugar do outro, A né? gente precisa se colocar, porém a gente tem que entender que existe, né? A Renata já falou, Uhum. e depois ela pode trazer mais disso, existe a responsabilidade jurídica. Sim, sim, Existe a responsabilidade jurídica sobre um incapaz. sim. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. E eu brinco muito falando que as crianças divergentes, elas são repolhos, né? Que eu vou tirando as camadas, né? Essa semana eu recebi uma devolutiva muito linda no consultório, que foi uma menina TDAH com um TEA, e o TEA com uma impulsividade que estava um nível muito forte que a terapeuta não conseguia trabalhar. Sim. E eu falei, deixa eu fazer pequenos ajustes nessa parte e depois eu vou trabalhar o TDAH. A mãe voltou 3 semanas depois, a família, né? Quando eles voltaram 3 semanas depois, ela falou assim, doutora, ainda está muito difícil. Claro que ainda estava difícil, eles ainda tinham que cercear aquela criança, ainda tinham Uhum. algumas questões. E o pai, um ser calmo, assim, ele falou, fechou o olho e falou assim, está 90% melhor. Eu acho que se a senhora falar que não precisa tratar o TDAH, eu nem vou tratar. Falei, então, eu lembro da primeira consulta da sua filha. Faz um favor para mim, fecha o olho e lembra da primeira consulta. Tem 3 semanas só. Aí ela lembrou, ela falou assim, tá muito melhor. Falei, então, Uhum. e aí, o que nós vamos fazer? Ela, não, entendi que está muito melhor, mas eu posso te contar um segredo? Falei, fala. Eu achei que esses pequenos ajustes não iam fazer diferença. Falei, mas faz. Você iniciar uma terapia adequada, você começar. Uhum. E eu falo que em qualquer questão de neurodesenvolvimento, de divergência, é o básico da pirâmide bem feito, exercício físico, água, aquele básico, terapia Sim. adequada, Sono, sono, alimentação. Isso aí. alimentação. Quando você ajusta aquele básico, e as pessoas acham assim, isso não vai fazer diferença. Mas faz. Mas quando olha 3 semanas depois, fala assim, meu cenário melhorou muito. Eu não estou dizendo que o cenário dela ainda não estava caótico, Uhum. mas não estava essa flor. Uhum. Ela quer essa flor, mas isso vai levar um tempo um pouquinho maior. E a gente vai por camada. Então, tiramos Sim. aquela camada do impulso, agora vamos trabalhar a camada da hiperatividade. Isso E é aí. uma camada por vez, né? Eu costumava brincar quando eu recebia assim algumas famílias naquele desespero, dizer assim, vamos lá, vamos pensar que está na UTI. O que a gente vai fazer para tirar da UTI? Primeiro a gente vai tratar para sair da UTI, depois a gente, é por etapa, né? A gente vai escalando, e aí ajustes, né? Não vou falar que é tentativas e erros, mas são ajustes, né? Para a gente dar uma melhor condição ali de vida àquela criança, àquela família. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas é como você falou, o básico bem feito já é muita coisa, né? Isso. E aí a gente entra também, claro, nessa seara da medicação, né? Algumas famílias têm resistências, mas para algumas crianças vai precisar dessa intervenção, né, com medicamentos para até que a terapia faça efeito. E, Rafa, por mais que a gente queira, eu quero muito, eu sou a pessoa que acolhe a família inteira, você também. Mas a gente precisa só entender uma coisa. Eu não funciono sozinha, nem você funciona sozinha. Então, por isso que eu faço sempre um plano terapêutico, estimulando, colocando ali, né, o que eu espero da terapia, o que eu espero Sim. da família, o que eu espero de mim, o que eu espero de cada pessoa. Porque é muito fácil chegar aqui 2 meses depois e falar assim, Rafaela, o tratamento do meu filho não está fazendo efeito. Uhum. Mas a criança está comendo não sei quanto de glutamato em casa, ela só está Não tá fora da dormindo. tela aqui na terapia, ela Isso aí. não está dormindo, ela está num ambiente tóxico. Então, é importante, isso não é responsabilizar, isso não é dizer assim, olha, a culpa é sua porque o tratamento não deu efeito. É só saber que todo mundo é engrenagem. Uhum. Cada Sim, parte sim. da engrenagem tem seu Sim. papel.
Eu tenho o meu, você tem o seu, e a família, sim, a família tem um papel fundamental. Se a família não fizer a parte dela, se ela não. E falam, às vezes, falam, eu vou trazer minha irmã aqui, que o filho da minha irmã precisa. Eu falei, não adianta, nem traz. Por quê? Porque se não entrar daquela porta dentro, querendo, não vai Não vai adiantar. adiantar. E da outra vez você até tinha falado isso na roda de conversa, eu achei perfeito. O plano, né, mostrar para essa família esse plano terapêutico, dar previsibilidade, mensurar ali, estipular prazos, colocar ali objetivos, né, reais, que, como você mesma falou, né, eu tenho que entender o que eu vou esperar. Você mesma colocou assim, quando eu vou dar alta, né? Então, assim, trazer esse cenário para a família, eu acho que aquela família já sai daquela consulta dizendo assim, nossa, se eu fizer a minha parte, vou confiar que eu vou ter melhora. Muitas vezes na primeira consulta está tudo tão caótico que a gente não consegue colocar o curto, médio e longo prazo, né? Que a gente escolhe, eu brinco falando assim, vamos escolher a nossa guerra. Isso, qual vai ser a guerra de hoje? A guerra vai de ser hoje? Sono, vai ser o quê? Mas depois a gente tem que colocar qual é o nosso plano. E aí vem a minha troca com a terapia. Peraí, qual é o plano dessa psicoterapeuta? Sim. Qual é o plano dessa psicopedagoga? Qual é o plano dessa TO? O que ela quer? Em curto, médio e longo prazo. Vamos colocar aqui. Para chegar 3 meses depois, vamos lá. Tá check aqui? Não, não tá check. Então, vamos entender aonde o porquê. erramos? Isso aí. O que a gente errou? Foi a parte médica, foi a parte terapêutica, foi a parte familiar. Fomos todos e todos precisamos nos reajustar. Como a gente falou de escola, não existe uma escola perfeita para ninguém, Sim. como não existe um médico nem uma terapia perfeita para alguém. Cada um vai se enquadrando no Sim. seu melhor cenário. Vai se ajustando ali durante o processo, Exatamente. né? Eu não sei se você quer, de repente, trazer mais alguma colocação. Eu tenho uma curiosidade, assim. Você, como a gente falou de escola e voltou, você chegou a encontrar, eu acredito que sim, muita resistência, mas aquela resistência de você conseguir, de fato, efetivar alguma estratégia dentro da escola? Assim, Resistência da escola? Sim, até em receber você, alguma orientação. Sim, eu tenho uma escola de Niterói que ela entendeu, eu não posso fazer as coisas baseadas em vozes da minha cabeça. Então eu preciso basear as coisas em leis. Lei de Berenice Piana, lei de inclusão escolar. E no final da adaptação eu cito as leis que justificam a adaptação. Em que eu recebi um e-mail gigantesco dizendo que eu estava coagindo a escola. Coagindo não, que eu estava afrontando, que eu estava como sendo uma coisa impositiva. Sim. Mas eu não posso te pedir uma coisa baseada na minha cabeça. Que assim você como eu não acha, posso pedir para a ANS uma terapia baseada na minha cabeça. O que a ANS pede? Métodos terapêuticos, comprovados, estudos, isso aí. E aí é isso. Sim, já tive. Incrivelmente, já tive escolas que eu achei que não iam funcionar e que eu consegui adaptações, mas, infelizmente, eu diria que hoje 95% das escolas que eu consigo alguma coisa, eu com os terapeutas, né? Ainda se dá muito no peito e na raça da insistência das famílias. Eu trago sempre essas colocações porque como a gente está falando para um público, né, família, educadores, o objetivo é a gente mudar esse olhar, né, gerar novas perspectivas, né, enquanto de repente terapeuta que está assistindo a gente pensar, nossa, eu ainda não fiz reunião com a escola. Olha a importância de eu estar, né, dentro desse ambiente. E a família que está nos assistindo e pensar também, poxa, eu não estou seguindo as orientações ali da neuro, né? Não estou seguindo, né, o que os terapeutas estão falando. E a própria escola, né, enquanto instituição social, e entender que quando a gente faz a orientação, quando a gente quer estabelecer parceria, a gente pensa no melhor do nosso paciente, mas é o melhor para o aluno, é melhor para aquele sujeito, né? Respeitar a individualidade dele, aceitar a diferença, né?
A adaptação, ela não é privilégio, ela é equidade. Sim, a gente falou muito disso no outro podcast. É dar suporte para quem É dar mais precisa de suporte para quem suporte. precisa. Se dá muleta e depois você tira a muleta, assim. Isso Em aí. Niterói, as UMEIs, em rede pública, as UMEIs são maravilhosas. Eu tenho zero problema com as UMEIs. Quando a gente sai de um MEI, a gente entra numa seara um pouco, às vezes, nebulosa, dependendo de direção, de várias questões. Escolas particulares, a gente também entra muito nessas questões, mas o que eu falaria, se eu pudesse deixar um recado, seria: se você é terapeuta, ou se você é psiquiatra ou neurologista de criança, e você não pensou em fazer uma reunião ou mandar uma carta para a escola do seu paciente, Uhum, você não está indo no caminho certo. uhum, A mesma coisa, se você é um terapeuta e não pensou em mandar uma carta para o médico e vice-versa, você uhum. também não está indo no caminho certo. Assim, não acho, não é no caminho certo. Essa troca é Sim, é necessária. necessário, é importante. E para as famílias seria, eu sei que tem muita culpa, eu sei que tem muita Uhum, carga, mas não escuta não. Não escuta aquele, põe na escola que ele vai aprender. uhum. Deixa lá, põe 6 meses que daqui a pouco ele está falando. Escuta a sua intuição, procura uma segunda opinião, terceira, quarta, quinta. Tenha respaldo. Tenha Uhum. respaldo para você saber que você está fazendo melhor. Porque aí, como mãe divergente, eu te digo que a certeza de que você percorreu todo o caminho. Se deu errado, tá tudo bem, Você mas eu tentou. fiz a minha Isso parte. aí. Isso aí, você tentou. Ai, Rafa, muito Obrigada a obrigada, você. tá, por essa conversa. O bate-papo fluiu tanto, O gente. Parece próximo que a a gente tem gente que tá, marcar mais 5 horas. parece que a gente tá aqui na nossa casa, né? Fluindo. Então, assim, muito obrigada mais uma vez, né, por essa parceria, pela sua disponibilidade, né, de você ter uma agenda tão corrida e entender que é o nosso propósito, né? Ir além do esperado, né? É a diferença entre o bom profissional e o profissional excelente, né? O profissional excelente, ele entende que o que ele faz transforma vidas, toca pessoas, dá novos rumos, né? E aqui a gente falou de tanta coisa que pode servir, né, para mudar esse olhar, para promover a inclusão, para transformar histórias, né? Então eu te agradeço mais uma vez por essa Muito disponibilidade, obrigada a você. E tá? tenha certeza que esse foi quando eu fui provocada lá em 2014. Esse é o objetivo. Cada vez que eu recebo, todas as vezes que eu penso em sair da rede social, eu recebo um depoimento de uma pessoa lá do norte, de um lugar que não ia ter Uhum. acesso, que a vida foi modificada. E esse é o nosso objetivo. É por isso que falar com escolas, falar com famílias, falar com terapeutas, isso nunca vai ser um ônus, sempre vai ser um bônus, porque enquanto a gente puder levar informação, o conhecimento é a única coisa que não ocupa o espaço, né? É, e o conhecimento, né, ele desmistifica o preconceito, né? Sim. Quanto mais conhecimento, menos o preconceito. Porque a gente às vezes tem a dificuldade de entender o diferente, né? Então a gente às vezes tem que sair da nossa zona de conforto para entender esse diferente, né? Não é melhor nem pior, é diferente, É diferente. E a né? gente tem que respeitar. Porque se a gente respeita, houveram muitas lutas, né? Respeitamos raças, respeitamos gêneros, tudo começou com a mulher, por que não respeitar o diferente, Sim, né? isso aí. E isso se faz necessário. Isso aí. Então, ficamos por aqui, mais uma conversa, mais um bate-papo aí acolhedor, gostoso, leve. A nossa intenção é levar conhecimento, né? E a nossa frase aqui, né, que resume muito esse IntegraCast, é que a inclusão é enxergar potencial onde outros veem limites. Fico com Deus e até o próximo.